A capoeira é uma mistura de luta, dança, jogo, arte marcial, cultura popular, música e até mesmo brincadeira. A palavra capoeira se refere às áreas de mata rasteira do interior do Brasil. Geralmente essas matas cercavam as grandes propriedades rurais, como as fazendas. Nesse local de mato rasteiro, ocorriam os treinamentos e até mesmo os confrontos entre os negros e os feitores. Feitores eram pessoas que trabalhavam para os senhores de engenho nas fazendas de açúcar. Não existe uma história escrita para dar suporte e credibilidade ao surgimento e à origem da capoeira. Alguns estudiosos a descrevem como uma luta de liberdade. Pode-se dizer que ela começa mais ou menos na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Os escravos africanos eram bastante úteis para os brasileiros como forma de mão de obra, principalmente para os senhores de engenho do Nordeste. A maioria deles era da região de Angola, que também era colônia de Portugal. No seu país de origem, os angolanos faziam danças ao som de muita música. Como era proibido pelos seus donos de fazer qualquer tipo de arte marcial, a capoeira foi uma forma de disfarce. E aos olhos dos patrões, era uma dança parecendo ser um jogo ou coisa do tipo. Ao chegarem no Brasil, os africanos eram alvos constantes de práticas violentas e castigos dos senhores de engenho. Em tentativas de fugas das fazendas, os escravos eram perseguidos e maltratados pelos capitães do mato. Com isso, perceberam a necessidade de desenvolver formas para se proteger dessa repressão. Logo, utilizaram o ritmo e os movimentos de animais e de suas lutas africanas e adaptaram-na. Assim, surgia a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança, instrumento muito importante da resistência física e cultural dos escravos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a origem da capoeira, né? Inicialmente nós temos três possibilidades. Uma de que a capoeira é africana, a segunda possibilidade de que ela é brasileira e uma terceira de que ela é afro-brasileira. A primeira possibilidade a gente descarta logo de início de que ela é africana, porque com a diáspora de pessoas escravizadas que vieram da África, a gente já sabe que não foi só para o Brasil que foram trazidas essas pessoas. Portanto, se a capoeira fosse algo pronto, já em território africano, nós teríamos capoeira em outros lugares para além do Brasil, que não tenha sido levado por mestres brasileiros, né, ou professores do Brasil. A possibilidade brasileira é descartada porque, se assim o fosse, nós não teríamos expressões muito próximas, co-irmãs da capoeira, em outras localidades para além do Brasil, como exemplo do bambuco patiano colombiano, o mani em Cuba, a ládia na Martinica e no próprio território africano a baçula e o moringue, né? Preferimos acreditar que a capoeira ela tem uma origem afro-brasileira, ou seja, que ela é uma metáfora, como se fosse uma mulher grávida que vem para o território brasileiro e o seu filho nasce no Brasil. Portanto, é uma criança que tem características genéticas africanas, mas todo o seu processo educativo é fruto dessa mistura em território brasileiro, em busca pela liberdade daquele sujeito que estava em processo de escravização em nosso território. Portanto, a capoeira ela é efetivamente uma expressão afro-brasileira. Afro-brasileira. Um abraço, meus amigos. Capoeira tem fundamento e tradição. Em 2014, a Unesco reconheceu a roda de capoeira como patrimônio cultural imaterial da humanidade, devido à resistência cultural que ela representa e por ser um dos símbolos de identidade cultural brasileira mais reconhecido internacionalmente. Atualmente, a capoeira é praticada em mais de 150 países, nas escolas, nas academias, condomínios, clubes e até mesmo
nas universidades, como disciplina no curso de Educação Física.